O blog do Paulinho apresenta Programa Inacreditável. Inacreditável. Um bate-papo sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com Paulo César Prado, Marcelo Santos e Fernando Pereira. Programa Inacreditável. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Inacreditável aqui na sua rádio Vibe Mundial FM. Hoje, sem Marcelo Santos e sem Fernando Pereira. Marcelo Santos, que ainda está se convalescendo, né? Ele teve um procedimento cirúrgico, eu não posso dizer qual é, porque senão ele me mata. Ele já está com seus 88 anos. Tá em recuperação. Fernando Pereira não veio porque tá embaixo da coberta com frio, veja só. E eu estou aqui, firme, forte, cumprindo a minha missão nesse programa inacreditável que hoje vai tratar dos pets. Todo mundo, a grande maioria das pessoas, né, gosta muito dos animaizinhos de estimação. Cada vez mais presentes nas residências. Hoje em dia tem mais cachorrinho, mais gatinho do que crianças nas famílias, né? E por conta disso, substituindo Fernando Pereira e Marcelo Santos, eu trouxe quem manda nesse apresentador, a dona da casa. Trouxe ela, já vou explicar por quê. Ela é mãe de 11 bichinhos. 11 bichinhos. São 4 cachorrinhos, 5 gatinhos e 2 passarinhos que convivem em perfeita harmonia. Aliás, se ela é mãe, claro, eu sou o pai. Eu falo de Fernanda Ramos. Fernanda Ramos é enfermeira. Ela está fazendo pós-graduação em estomaterapia. Fernanda, muito boa noite. Olá a todos, muito boa noite. E é um prazer estar aqui e falar dos bichinhos, dos meus amores. Exatamente, Fernanda Ramos, que está estreando na rádio brasileira. É bem legal, agradeço muito a presença dela. Trouxe ela exatamente por isso. Ela é uma pessoa que há muitos anos tem um amor incondicional por esses bichinhos. E merece sim estar presente num programa desse, que tem como convidada doutora Elizabeth Alvim de Souza Melo, conhecida como doutora Elizabeth, diretora técnica do Instituto Eu Sou o Bicho, veterinária há 27 anos. A doutora, bem antes disso, já atuava voluntariamente na pauta da defesa dos animais. Muito boa noite, doutora! Prazer estar aqui com essa família que eu adoro, que conheço há anos, e inclusive a família felina, a família canina, né, que a gente conhece bastante. E muito obrigado pelo convite, estou à disposição para tirar todas as dúvidas e a gente bater um papo agora. O prazer é todo nosso. Eu já vou mandar uma pergunta aqui para as duas. A primeira a responder vai ser a doutora. Hoje, justamente hoje, saiu uma notícia que envolve realmente quem gosta de animaizinhos, né? O ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, ordenou que todas as famílias do país entreguem seus cachorrinhos de estimação ao governo. Eles serão destinados aos zoológicos e aos restaurantes locais, porque na Coreia do Norte eles são alimento. Como que a senhora reage diante de uma notícia dessa? Então, é assim, Paulinho. Na realidade, os cães e os gatos são muito próximos da gente aqui no Brasil. E realmente a nossa cultura é inadmissível saber que esses animais vão virar alimento de alguém. Mas e se a gente for para a Índia? Como é que vai ser a reação deles saberem que a gente adora um filé mignon, que a gente adora um churrasco? Eles também vão ficar de cabelos em pé. Existe essa cultura que eu, particularmente, acredito que a gente precisaria realmente evoluir bastante para poder entender e até para parar com isso.
porque eu, na realidade, sou vegetariana, não como carne, como peixe, mas muitas pessoas comem carne. E não é, isso não é um defeito, não é melhor nem pior. Mas é uma coisa que é um assunto muito, muito assim, a linha tênue dele que a gente se coloca é uma linha muito assim, a gente se equilibra ali e não consegue tomar uma atitude. Como a gente tem muito contato com os cães e é aquela coisa, a gente tem certeza que eles são inteligentes, que eles são racionais. Pra mim, dá vontade de ir lá e socar a cara dele. A minha intenção seria essa. E falar, para com isso, não tem nada a ver. Porque comer cachorro, a gente recebeu alguns vídeos dos animais sendo cozidos vivos. Não sei se você sabe. Sim, já vi sim. Eles têm que ser cozidos vivos para a carne ficar melhor. Então, é uma crueldade extrema que não dá para entender. Não, realmente é uma natureza que a gente não consegue entender, a natureza desse coreano, que na realidade ele não é só com os animais, ele é um ditador e com os seres humanos também. Não sei nem porque, bom, a gente sabe, né, porque ele ainda está aqui, alguma coisa ainda tem para acontecer. Exatamente. Bom, antes de eu passar a palavra para a Fernanda, eu queria só pontuar que eu entendo perfeitamente a questão da cultura. Eu acho que a gente realmente não tem como interferir, né, na cultura da Coreia do Norte ou de outros países, assim como eles também têm que respeitar a cultura de outros países. O que me chama a atenção mesmo nessa notícia é a questão da obrigatoriedade. A obrigatoriedade quer dizer, ele obrigar. Uma coisa é a família pegar o cachorrinho e falar, olha, eu vou dar para o restaurante, que eu estou passando necessidade e vou vender para o restaurante. Dentro da cultura deles, óbvio. Outra coisa é o sujeito obrigar uma família que certamente, se está com o cachorrinho em casa, tem amor pelo cachorrinho, pelo gatinho, a se desfazer. E sob risco de morte. Quer dizer, uma coisa realmente complicada. Fernanda Ramos. Na verdade, essa questão que você levantou da obrigatoriedade é que pega, né? Porque eu, particularmente, como amante dos pets, para mim é um absurdo. Foi o que a doutora comentou, né? Não tem cabimento isso pra gente. Diferente da doutora, que é vegetariana, eu não sou. Gostaria muito de ser, mas não consegui isso. Mas é bem complicado, porque pra gente é um amor incondicional, é um filho, né? E pra eles não. Então, é revoltante, mas é da região, é uma cultura deles. Então, assim, até que ponto a gente consegue intervir nessa cultura? Não tem como, né? Mas é bem revoltante. Eu, particularmente, não gosto de ver esses vídeos. Eles, né, serão cozidos vivos, a carne... eu não gosto nem de ver, na verdade, gente. Aparece alguma coisa relacionada a maus tratos, eu já... porque eu me envolvo demais, então... Sim. Bom, doutora, vamos falar um pouco sobre a instituição Eu Sou o Bicho. Eu sei que ela nasceu, ela foi forjada, né, em 2015, através da campanha Ração do Coração, mas... acabou sendo denominada Eu Sou o Bicho, acabou acho que se constituindo, né, em 2017. Como que vocês tiveram a ideia de abrir essa instituição, de começar os trabalhos, e como que funciona o trabalho de vocês? Então, como você falou, eu estou na proteção animal há mais de 30 anos, né, como voluntária, e aí eu tinha um programa de rádio também, que até acho que vizinho aí da Mundial, que era a Estação I, aí na Avenida Paulista também. Sim. E, na realidade, o que aconteceu? O Sargento Alexandre, que é o presidente atual, ele fazia esse trabalho de arrecadação de ração. E tocou o nosso coração, meu e do Alexandre, que meu marido também é veterinário. Falou assim, poxa, mas olha, isso é bem legal, porque os animais... A gente há 30 anos castrando, vacinando, vermifugando, falou, não, a gente está enxugando o gelo. O cachorro, ele vive sem castrar? Claro.
Ele vive sem vacina, sem verinificação? Vive. E sem alimentação ele vive? Não. Quando nós começamos a entender essa problemática da alimentação em relação aos abrigos e protetores independentes, nós falamos, é por aí que a gente vai conseguir chegar nesse protetor e conseguir fazer uma conscientização. Chegou casos da gente ir num abrigo e a dona, a gente chegar com a ração lá e ela fala, não, hoje não é dia. Eles comem um dia sim, um dia não. Nossa Como senhora. assim? Come um dia sim, um dia não? Aí eu já jogo, né? A senhora come um dia sim, um dia não? Ela falou, às vezes, aí tentando me quebrar, né? Eu falei, não, mas a senhora tem opção, a senhora pode sair na rua e pedir um pão. Então, é aquela coisa, a gente sabe que o protetor também passa dificuldade. E a gente acabou instituindo o Instituto Eu Sou Bicho. No começo, a gente foi realmente só para arrecadar ração, para poder alimentar esses animais. E a gente começou a ver que existia uma problemática muito mais lá atrás. Esses abrigos e protetores que a gente auxiliava, eles tinham, a maioria, uma doença chamada Síndrome de Noé. O nome já fala. Uhum. Eles são acumuladores. E a gente começou a perceber, a gente levava ração no mês, tinha 40 animais. Levava ração no outro mês, tinha 50. No outro mês, tinha 60. Eu falei, pronto, estamos alimentando a doença dessas protetoras. A gente precisa parar com isso. E aí nós começamos a montar protocolos para o protetor ter que receber essa ração. Regulamentou, né? Isso. Por quê? Porque o protetor acumulador, ele não aceita regras. Ele é igual o morador de rua. A gente tem vários que a gente não consegue ter acesso. Muita gente conseguiu resgatar. Eu até falo, a gente não está resgatando o animal, a gente está resgatando o ser humano. Porque atrás de um animal sempre tem um ser humano e vai sempre ter. Para a gente poder cuidar bem daquele animal, eu preciso que aquele protetor esteja bem fisicamente, emocionalmente, com saúde mental. Então, nós começamos a ampliar o nosso leque com a instituição. Hoje, nós somos uma instituição que temos vários parceiros, muitos parceiros, que ajudam a gente em relação à alimentação, medicamento, vacinas. E qual que foi o protocolo básico para a gente poder falar para aquele protetor e falar, olha, para você continuar no nosso projeto, você precisa estar nesse protocolo. Doar o animal, fazer a adoção desse animal. Por quê? Porque o acumulador, ele não consegue se ver sem aquele animal. Se ele doar aquele, ele quer colocar 2 no lugar. Você entendeu? Beth. Então, Fernanda, e eu estou falando porque eu também sou assim e eu sei que a Fernanda também Eu não sei porque você falou então, Fernanda. Não é. Então, Fernanda, eu não entendi, porque não foi pra mim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho síndrome de Noé. Não, tá? Não, bobagem. Mas eu entendo os protetores, né? Essas pessoas que fazem o resgate, porque assim, a dor é imensa. Então. Tanto que foi por isso que eu parei, porque assim, você sabe muito bem que teve uma época que eu saía resgatando, procurando, não, vamos ajudar, vamos pegar, e aí a questão, o problema maior era o quê? Fazer a adoção desse animal. Porque assim, eu na minha cabeça, né, tanto que agora eu falei que eu tô na minha cota, eu não pego mais nada, não dá, não tem como. Mas na minha cabeça é o quê? Ninguém vai cuidar como eu cuido. Mas essa é a cabeça do síndrome de Noé. Mas você sabe que eu cheguei a essa conclusão, porque assim, eu já tive alguns casos de fazer o resgate, você até acompanhou, que o Ben foi o primeiro que eu resgatei, no caso. Ben é o gatinho. Meu gatinho, o gato. né, o meu primogênito. É isso. E eu doei, né, os irmãozinhos dele com muita dor no coração, porque na época minha mãe, não queria e tal. Também tinha aquela questão que muitas pessoas têm que... aquele preconceito do gato, né? Tipo, o gato não é um animal de casa, o gato não ama, o gato gosta da casa e não gosta do dono. É. E aí, assim, eu tive algumas adoções frustrantes.
Entendi. Então aí é onde pega. Então assim, eu me identifico, mas eu não tenho a síndrome de Down, mas eu entendo. O maior problema do acumulador é que ele olha para aqueles animais estando na sujeira, sem alimentação, sem condição nenhuma de higiene, nem o protetor e nem o animal, e ela acha normal. Ela não vê o bem-estar daquele animal. E aí o que aconteceu? A gente pediu ajuda do CAPS, porque eu sou medicada. Então eu falei, vamos medicar as protetoras. E aí com o laudo médico veterinário a gente consegue encaminhar os acumuladores pro CAPS, que aí tem atendimento psicológico, psiquiátrico, medicamentoso. Isso naqueles que realmente queriam ser ajudados. Nesses 3 anos que a gente começou esse projeto, a gente conseguiu resgatar 8 protetoras. Legal. Nossa, muito interessante. A gente resgatou elas e elas entenderam a situação e o fator foi evento de adoção. Aí o que acontece? Elas têm que doar esse animal nos nossos eventos, mas e com os nossos parâmetros. Então, existe um parâmetro e um questionário insuportável para o adotante que ali a gente consegue saber se ele vai ser cuidado ou não. Pode acontecer de dar problema? Claro que pode. É isso que eu ia falar, porque nem sempre... Não é 100%. Mas vamos supor, gatos a gente só doa para apartamento, telado, casa telada, orienta que não pode sair, que gato não tem hábito de rua, que eles são animais domésticos. Mas mesmo assim tem muita dificuldade, né, Beth? Porque assim, principalmente, tanto cachorro quanto gato. Muita. Mas assim, as pessoas acham que o animal, ele é um bichinho de pelúcia. É animal. Então assim, ele não faz xixi, ele não faz cocô, ele não precisa comer, ele não faz nada. Eu tive um caso de uma senhora, ela me devolveu, eu fiz adoção, depois de uma semana ela voltou com a cachorrinha aqui, e falou, ela não atingiu as minhas expectativas. Que absurdo. Aí eu falei, e a senhora não atingiu a dela? Pô, tem um caso famoso agora, dela. Tem um caso recente famoso da Cláudia Hanna, né? Que fez a devolução, né? Na realidade eu nem fui muito a fundo no caso da Cláudia Hanna, não sei qual foi as causas que ela fez o que aconteceu foi o seguinte, ela pegou, devolveu para o instituto que doou para ela, alegando que os bichinhos estavam destruindo os móveis da casa dela. E que ela estava sozinha em casa por conta da pandemia, não tinha as empregadas, então ela não conseguia cuidar dos cachorrinhos. Só que aí, ela, quando os animaizinhos chegaram lá, o pessoal do instituto viu que os animaizinhos não estavam tão bem cuidados assim. Entendi. E que ela quase forçou a devolução. E esse pessoal do instituto, não sei se eles vazaram ou não, eu sei que não era para vazar quem foi a pessoa que devolveu. Mas na internet descobriu-se que foi ela. Olha. E ela ficou possessa, disse que não, ela tinha só devolvido por um tempo para depois pegar de novo. E aí o instituto falou que não vai devolver. É claro que não. Doutora, como que o Eu Sou o Bicho consegue se bancar? Então, hoje, o que acontece? O ano passado a gente faz através de eventos de arrecadação de ração. Tá. Então a gente tem alguns parceiros que cedem o lugar para a gente poder fazer esses eventos. Então, o ano passado a gente fez eventos presenciais no Shopping Internacional, que é um parceiraço. No Shopping Internacional, na frente do Extra, a gente tem uma caixa enorme ali, onde as pessoas podem comprar ração lá no Extra. Eu tô fazendo propaganda, mas não é bem propaganda. Não, são parceiros da ONG. Não, tem que falar mesmo, porque quem ajuda tem que ser divulgado, exatamente. Então ele tem uma caixa lá, a pessoa entra no Extra e faz a compra. E coloca na caixa. O Polishoping também, em Guarulhos, também é um parceiro muito legal, que a gente acaba fazendo os eventos de adoções lá, a gente doa muito bem os animais. Só que teve no Corinthians, né, recentemente? No Corinthians a gente teve, esse ano então, no Corinthians a gente estava mais ou menos uns 4 meses em tratativa para poder fazer um evento legal lá no Corinthians, só que aí entrou a pandemia, não deu para fazer nada. Aí veio a ideia do drive-thru na Arena Corinthians. Legal. Né? E foi bem legal, é assim, a gente conseguiu movimentar o motoclube, né, de resistência do asfalto, o Motoclube Morumbizinho, que foi apoiar a gente, eles abriram o drive-thru. Nós arrecadamos naquele momento 1,5 tonelada de ração.
Não foi o que a gente esperava, porque a torcida do Corinthians, né, é uma torcida grande, né? Pois é, né? Mas, então, só 10% Pois é. da população do Brasil. A gente esperava mais, até os jogadores fizeram propaganda do Instituto e tal. Mas acho que por causa da pandemia, então a gente deu um desconto. Provavelmente agora, novembro, a gente vai ter outro drive-thru e a gente vai divulgar. E talvez vai ser ou no Parque São Jorge, que tem ali no Tatuapé um pouco melhor até A localização. o acesso, a localização, Isso, porque isso. lá na arena, né? A arena é meio longe. Então fizemos também. Nós temos parceria com o Instituto GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, Tá. que é o Extra, Açaí e Pão de Açúcar. Como é que eles trabalham com a gente? A gente tem contrato, tudo direitinho, e é assim, as rações que tem avarias de assim, um saco que rasgou, que não tem mais como vender, eles fazem doação pra gente. Ah, legal. Então, geralmente vem 1 tonelada por mês, que a gente consegue dessas avarias, do Instituto GPA. Esse final de semana, no dia 15 e 16, foi o Festival PET. Então, os 600 pontos das lojas do Extra de todo o Brasil, toda a venda da ração que foi feita nesses 2 dias, a mesma quantidade vai vir para o Instituto. Que legal. E assim, a gente procura nunca mexer com dinheiro, porque a gente quer a ração mesmo, a gente quer o insumo, a gente quer realmente ajudar o protetor e a gente procura não mexer com dinheiro, mas eles dando isso daí já está ótimo. Então ainda não tive, né, o levantamento de como foi a venda desse final de semana, mas eu passo para vocês para falar como que a gente recebeu. Além disso, a gente tem parceria com a Optimo. Eles doam para a gente 1,5 tonelada de ração por mês, que a gente fez um contrato de 2 anos. Temos parcerias com a PET, são 2 PETs, que lá a gente coloca os animais para adoção. Então, o PET teve um problema o ano passado, no retrasado, com os animais que estavam vendendo, né, de canil. Então, eles transformaram os espaços onde eles vendiam os animais para as ONGs. Então, o Instituto Eu Sou Bicho, a gente tem 2 pets sob nosso comando, que a gente coloca os animais, eles ficam 21 dias lá para serem adotados, passam por questionário, e é um local que ele tem uma renda alta, então, geralmente, o pessoal entra lá já com uma intenção realmente que sabe que vai ter gasto, porque bicho está gasto, né? Às vezes a gente, não é que a gente tem preconceito com pessoas de baixa renda, porque tem pessoas que não têm dinheiro e cuidam muito bem do animal. Mas quando você adota, você tem que pensar em tudo, né? Porque tem gasto, a gente sabe, né, Fernanda? Então, aí lá a PET tem isso e também doa alguns alimentos pra gente quando está próximo de vencimento ou em avaria. Então, no fim, a gente acaba se mantendo assim, né? Além do PET, a gente tem a Editora MOL, que são vendas de livrinhos, que aí realmente vem em dinheiro, isso é financeiro mesmo. Eu compro todos. Oi? Eu compro todos. Os livrinhos vendem no PET, então a renda vem para o Instituto Eu Sou Bicho, e tem outras ONGs também que recebem isso. E a vantagem é que a gente está numa vitrine de ONGs. O que é isso? A gente tem o selo da Liga Social, que é um selo de transparência. Ah, legal. Então, entrando nesse site da Editora MOL, dessa vitrine de ONGs, as empresas, elas conseguem acessar todos os nossos balancetes, a nosso estatuto, todas as nossas ações, eles conseguem visualizar ali com transparência e sabem que se for ajudar, realmente vai ser de uma forma idônea. Isso é muito importante. Doutora, nós vamos ter que chamar um breve intervalo. Eu ia falando. E na sequência a gente já retoma nesse assunto. Tá muito legal a entrevista, viu? Ai, que bom. Fica aí. Tô aqui. Estamos de volta, programa inacreditável da sua rádio Vibe Mundial FM. Bom, antes de dar sequência aqui ao nosso bate-papo, eu quero lembrar que no último final de semana foi lançado o Almanaque do São Paulo. Almanaque do São Paulo, escrito pelo meu amigo José Renato Santiago.
É um documento histórico de 500 páginas, com todos os jogos do São Paulo relacionados um a um desde o início. Bom, eles dizem que o São Paulo foi fundado em 1930. Eu acho que foi em 35. Eu acho que eles estão roubando os Vitória aí 5 anos. É controversa essa questão do São Paulo. Bom, doutora Elizabeth está nos ouvindo aqui e quem vai fazer a pergunta é a Fernanda. Ô, Beth, tá me ouvindo? Tô, pode falar. Não, a gente tava falando da ONG, né? Uhum. E aí, eu sei que assim, tem algumas ONGs que elas dão abrigo aos animais, né? Sim. No caso da ONG que você representa, ela não dá abrigo, né? Ela, na verdade, ela só ajuda, é isso? Isso. O que a gente faz? Um dos motivos de não ter abrigo é realmente a problemática de eu ser acumuladora. Então, eu já tenho 15. Então, eu nem posso ter abrigo. Então, como é que eu consegui direcionar essa energia de acúmulo que eu tinha? Eu tinha, agora eu não tenho mais. Hoje, a gente tem cadastrados no nosso banco de dados em torno de 45 abrigos que a gente dá assistência. Uhum. Então, qual é o pensamento? O meu pensamento, como eu sou diretora técnica e acabo encabeçando muita coisa no Instituto, assim, se eu tivesse o meu abrigo, eu ia estar ajudando aqueles 150 animais, 200 animais. Uhum. Hoje, eu tenho a capacidade de ajudar em torno de 2 a 3 mil reais mil animais por mês. Você consegue estender isso, eu né? entendo essa situação. Você sabe que o meu sonho é ganhar na Mega Sena, comprar uma chácara, um sítio e encher de bicho, né? O meu sonho também era, mas não é mais agora. Porque, sabe o que acontece? Hoje você tem os seus animais, eu tenho os meus 15. A gente não dá atenção como a gente quer para todos eles. É verdade. Então, a minha intenção é realmente que cada um tenha um sofá. Uhum. Cada um tenha um lar, tenha um pai, tenha uma mãe. Porque é comprovado cientificamente que os cães, principalmente, eles têm uma mentalidade emocional de uma criança de 3 a 6 anos. Os cães, na verdade, eles têm... Todo mundo me questiona quanto a gato e cachorro, né? Ah, mas você tem gato, nossa, mas gato e tal. Gente, eu me identifico, amo todos os animais, mas eu me identifico com o gato. O gato, ele é independente, o cachorro, ele é mais dependente. Então, assim, quando você sai, ele chora. Quando você sai, ele vai lá e faz a artezinha fora do lugar, né? Então... Aliás, aproveitando... Doutora, desculpa. Aproveitando esse gancho da Fernanda, tem uma pergunta aqui do Fernando Pereira, que ele é participante do programa. Ele não veio hoje, mas ele mandou pergunta. E ele quer saber por que os gatos são tão independentes. Então, porque o gato, na escala evolutiva realmente animal, ele não chega a ser um animal domesticado. Ele é amansado. Ele deixa você. Ele finge que deixa, você finge que manda e acabou. Então, por isso, os gatos, eles hoje, eles estão evoluindo e já tão apego ao dono. Porque antigamente o pessoal falava, gato gosta da casa, gato gosta não sei o quê. Não, eles já sabem, eles já estão numa evolução que estão próximo já até do cão. Mas isso é por causa de como a gente cria, como eles nascem. Eles já nascem, agora as gatas só querem ter cesárea, não querem ter parto normal. Então vai evoluindo, sei lá como é que quer chamar. Mas os gatos, eles são amansados, eles são mais próximos do selvagem. Os meus gatos, eles lambem. Eles lambem, né? Tipo, que é uma coisa difícil de... E você nota a diferença entre eles. Tem uns que são mais amáveis, tem uns que são mais ariscos. Você sabe a Juma, né? A Juma? Aquela que é Sabe a Juma? Aquela. Então, a Juma foi devolvida, né? Pelo que você me disse, 2 vezes. Isso. Porque as pessoas, na verdade, isso eu acho um absurdo de não ter paciência. Pega o bichinho, não. A Juma era a Juma Marruá, né? Por isso o nome. Se você vê hoje, você não reconhece. Ela tá domesticada. Outra gata. É outra gata. Beth, ela me acorda, ela vem me acordar no horário que ela quer a bolachinha dela. Mais ou menos perto das 3 da manhã. Antes era às 3, mas aí... Agora ela antecipou um pouco. Aí ela vem me acordar na lambida. Ela começa a me acordar na lambida. Se não acorda... Se não acorda, ela não para.
então. Aí eu Não, vou pegar a bolachinha dela. Não, agora fala se você não acorda, o que ela faz? Ela vai na patada. É, exatamente. E ela vira Juma. Aí ela ela vira vira Juma. Juma. Aí eu pego a bolachinha delas, porque a Miazinha vem junto, que é a outra gatinha que nós temos. Todos eles vêm junto pegar a bolachinha. Isso diariamente. Olha Diariamente. Não, e o Paulinho levanta meia-noite. Eu falo, você tá louco. Mas né? a gente... Mas se eu não levantar... Não. Eles deixam a gente morar lá, eles deixam. Não, é a casa deles. Eles que deixam. Doutora, Oi. aproveitando que a senhora falou sobre a adoção, eu queria saber o seguinte, se tem recursos, se isso pode ser feito, se é feito, né? A questão do acompanhamento pós-adoção. Vocês acompanham isso? Então, como acompanha por quê? Como a gente já faz o atendimento a abrigos, fica mais fácil o acompanhamento, porque eu, no fim, acabo dividindo esse acompanhamento entre as protetoras. Tá. Então, até a adoção, o animal só é adotado se a protetora permitir. Porque é o que a gente fala, tem que dar aquele match, igual no Tinder, né? O adotante e o animal. E, às vezes, sempre a protetora que sabe as características daquele animal. Então, a gente deixa em contato ela com o adotante. E aí ela faz esse acompanhamento, essa fiscalização, chama quando tem que fazer vacina. Então, elas têm esse controle, elas conseguem fazer esse controle. Todos os animais que são adotados, a pessoa tem que assinar um termo de responsabilidade. Então, ali naquele termo, a gente tem todas os contatos e, de vez em quando, a gente realmente vai perguntando como é que tá esses animais, né? Tem alguns animais que acabam fugindo, tem alguns animais que isso acontece, acontece. Eu fico revoltada com essas coisas. Mas é uma coisa que, foge um pouco. Tem algumas coisas que a gente sabe que foi negligência e tem algumas coisas que a gente sabe que realmente foi um acidente, não foi provocado. Pegando esse gancho, Beth, referente a maus tratos, porque assim, eu já corri, assim, pedindo sua ajuda várias vezes, né? Uhum. E como que a gente deve realmente agir diante dos maus tratos, né? Por exemplo, eu já vi Se você vários... flagrar um maltrato de alguém, é isso? Quando é caso de maus flagrante, tratos que animal. você está ali e o animal está sendo maltratado, existe uma lei que você pode dar voz de prisão. Por quê? Porque se você não fizer nada naquele momento, é omissão de socorro. Mas Então, tem uma diferença, né? Porque às vezes, por exemplo, para mim, eu tenho uma visão do maltrato, né? E aí, quando eu vou, por exemplo, falar para uma autoridade, né? Aquilo pode não ser visto da mesma forma, né? Que eu vejo, enfim. Porque, assim, tem umas regras que a gente segue, que são regras mundiais e que o Conselho Federal de Medicina Veterinária faz com que a gente acabam seguindo essas 5... É uma lista. São 5 liberdades que a gente fala. Para o animal, que é do bem-estar animal, para o animal não estar sofrendo maus tratos, que você fala, não, mas isso não é maus tratos. Eles têm que estar livre de fome e sede, ele tem que estar livre de desconforto, livre de doença e injúria, ter liberdade para expressar os comportamentos naturais dele e estar livre de medo e estresse. Hoje, e se a com gente abrigo for ver, de sol, os né, nossos também. animais que moram em apartamento, eles sofrem maus tratos. Porque quando infringe uma dessas leis, é considerado maus tratos e a gente, como médico veterinário, a gente pode atestar o maus tratos. Fala, não, esse animal, ele tem que tem liberdade para expressar os comportamentos naturais. Ele tem que estar livre de desconforto. Então, o que acontece? Alguns animais que a gente vê hoje, que você fala, nossa, mas tá tão bem cuidado, né? Não, ou ele está estressado, ou ele pode ter um estresse, ele pode ter um desconforto, ele pode ter alguma coisa. Eu vejo bastante caso, Beth, de proprietários, né? Deixarem os bichinhos, os cachorros, na varanda, por exemplo. Eles Nem pensar. trancam... Nossa, Isso é considerado mal. Tranca lá na varanda, deixa a água, a comida, né? Mas assim, tudo junto, tudo misturado e deixa lá e fecha.
se for um veterinário da prefeitura, um veterinário do Centro de Controle de Zoonose, porque a gente fala, o Centro de Controle de Zoonose, ele não quer cuidar do animal, ele não cuida do animal. O Centro de Controle de Zoonose, ele cuida do humano. Já fala, é zoonose, ele está preocupado a doença que aquele animal vai passar para aquele humano. Então, se for um veterinário do Centro de Controle de Zoonose, nada contra os veterinários do Centro de Controle de Zoonose, mas o animal tendo abrigo, água e comida não é maus tratos. Absurdo. Doutora, que doenças que os animais podem passar para os seres humanos? Então, as doenças zoonóticas mais conhecidas é a raiva, né? Uhum. E a gente faz 2 anos que a gente não tem campanha, né? Porque não tem vacina, né? No estado de São Paulo, a gente não conseguiu vacina para ser aplicada de mutirão, mas é a raiva. Tem a leishmaniose, que é uma doença que a gente vê muito no interior, que é uma doença zoonótica também, que é através de um mosquito. Tem a toxoplasmose, que é dos gatos, que existe quando a gente fala de toxoplasmose, o pessoal morre de medo. Ah, não, porque o gato vai pegar. O gato, ele só transmite essa doença até os 6 meses de idade dele. Depois de 6 meses ele não transmite mais. E ele só transmite uma vez na vida. Interessante, eu não sabia dessa questão dos 6 meses. Eu achei que era direto. Não, e fora que dizem também que é aquela coisa, a chance de você adquirir uma toxoplasmose, ela é bem maior com alimentos. Com a carne. Com os alimentos mal lavados, do que um gato. Na verdade, tem até gente que fala que para você pegar uma toxoplasmose do gato, você teria que se alimentar das fezes do gato. Das fezes secas ainda, não pode ser fresca. Então, não pode ser úmida. Tem que ser seca. Então, é muito difícil adquirir do gato. Né? A gente... E existe esse preconceito com o gato, né? Então, assim, a mulher tá grávida, tem gato, meu Deus. Vamos dar o gato. Não pode, não tem necessidade. Então, é a toxoplasmose, raiva, leishmaniose, leptospirose, que os cães adquirem e pode passar pro humano, né? Então, essas são as mais conhecidas que a gente tem acesso e vê um pouco mais. Doutora, existe ainda o procedimento de sacrificar animais que estejam em estado terminal ou em estágio avançado de doenças? E o que a senhora pensa sobre isso? Então, é assim. De acordo com o Conselho, a gente cita muito o Conselho Regional e o Conselho Federal, porque é o que rege realmente a nossa profissão, né? A eutanásia em animais é permitido, desde que já tenha feito tudo o que necessita para aquele animal. Esse é o fato. Não adianta falar, não, mas eu quero sacrificar porque eu não tenho dinheiro para cuidar. Não, eu quero sacrificar porque eu não tenho paciência, eu não tenho tempo. Não, isso não é motivo. Né? Antes de não fazer tudo, ou de acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, de acordo com o Conselho Federal, a gente não é permitido o sacrifício do médico veterinário fazer. Tem que ter feito tudo. E em relação ao meu pensamento, na realidade eu sou muito eu sou resistente, bem resistente ao eutanásia em animais, porque a gente sabe que às vezes tem casos que a gente olha e fala, ele não vai voltar, ele já está com 18 anos, uma insuficiência renal crônica, a gente só está judiando. Mas existe aquele fator emocional ainda, que você está ali, que você sabe que o bicho está ali, então eu sou muito resistente à eutanásia. Eu acho que a questão é o sofrimento do bicho. Eu também sou resistente, imagina, tô com uma velhinha lá, que inclusive você está cuidando, e imagina, tá tomando uns 10 remédios por dia, mas eu acho assim, a partir do momento que você vê que o animal está sofrendo, que não tem mais o que fazer, não é justo você deixar esse animal sofrendo, né? Assim, o que a gente sempre, como profissional, a gente fala? Quando chega pra gente, a gente já fez de tudo, existe a indicação do médico veterinário, então o médico veterinário indica a eutanásia e a autorização do proprietário. Então a gente sempre lida em conjunto. E outra coisa, né, Beth? O bichinho, ele tem muita... Ele é extremamente ligado ao dono, né? Então tem aquela questão do dono
tá sofrendo mais do que ele até. Porque E ele a família fica inteira sofre. E ele fica preso, né? Ele não vai porque o dono tá sentindo tanto, A né? gente Ele tem até tanto fala da melhora apego. da morte, né? É, Às vezes que ele não vai. Eles melhoram, que é pra gente poder dormir um pouco, relaxar um pouco, para os espíritos poder levar o corpinho do animal. Mas o espírito, né, do animal. Deixa eu pegar um gancho, Beth, do que o Paulinho questionou essa parte da doença, né? Voltando aos gatos, que é um tema mais polêmico, né? Que ainda tem um certo preconceito aí. A gente ouve falar, eu, no caso, depois que eu adotei, comecei a ter gato, ouvi falar muito de FIV e FeLV. E aí, né, o pessoal fica super assustado, né? Ah, não, deu positivo para FIV, deu negativo. Qual que é essa diferença? Então, o FIV e FeLV é uma leucemia felina, né? Que a gente até é comparado à AIDS felina. Por quê? Porque ele é uma doença virótica e acaba passando de gato para gato. Então, vamos supor, se um gato ele der positivo para FeLV ou FIV, ele tem que ser filho único. A gente procura não colocar ele com outros animais, porque senão vai passar para os outros animais. É independente, na verdade, assim, não que a FIV é a leucemia felina e FeLV o FIV e FeLV, ele é tudo junto. Vírus. É tudo vírus. Tá. O tratamento é o mesmo, que é com multi-an, que não existe ainda aqui no Brasil, que a gente consegue fazer um tratamento para poder controlar, mas é uma coisa assim, que tem gatos que morrem com isso e nem sabem. Então, muitos gatos têm. Porque na verdade eu adotei os meus, mas assim, tipo, eu não lembro de ter feito FIV e FeLV. Acho que nem fizeram. Então, e assim, o FIV e FeLV, se você tiver outros gatos na residência, pode passar através da comida, né? Por conta da saliva, não é isso? Isso. E tem o PIF também, que é o coronavírus. Felino. Quando começou esse negócio de coronavirose, o pessoal queria vir se vacinar aqui comigo. Eu falei, vem latindo que eu vacino. Porque eu só não tinha outro jeito. O pessoal queria vacinar a vacina do coronavírus, e do cachorro e do gato. Então, tem a coronavirose felina, que ela é parecida até com o SARS, que é o coronavírus do Covid-19, só que ele não tem ligação cruzada, não tem nada a ver com a coronavirose humana, tanto a coronavírus do cão, que também é um coronavírus entérico, também não tem nada a ver com o Covid-19, que as pessoas, porque o cachorro pega, porque o gato pega. Não tem isso. E que pode ocasionar peritonite infecciosa felina. O coronavírus vira esse PIF, que também são gatos que também não podem ter contato. Entendi. Hoje, as adoções geralmente são feitas com o teste negativo dessas doenças. Se a pessoa tem outro animal em casa, esse só é adotado se tiver teste negativo de FIV, FeLV e PIF. Entendi. Doutora, eu dei uma olhada no seu Instagram e vi o Falcão do futsal, que é o Pelé do futsal, falando muito bem do seu instituto, do seu trabalho, recomendando, né? E nitidamente foi uma manifestação honesta dele, sem contrapartida, sem nada, porque ele gostou mesmo. Mas nem sempre isso acontece. Alguma vez alguém já pediu dinheiro para a senhora, gente famosa, para divulgar o trabalho de vocês? Não. Ai, que bom, porque realmente isso nem sempre... Isso às vezes acontece. Uma vez, eu fui fazer um trabalho, eu tinha um site chamado Mídia Sem Média. E nós fomos entrevistar vários jogadores antigos do Corinthians. Era um trabalho sobre o aniversário do Corinthians e tal, né? E um desses jogadores, eu não vou dizer o nome, porque ele não merece, ele foi o único que cobrou uma fortuna, porque ninguém cobrou nada, porque era uma coisa de homenagem, tal, um site pequeno e tal. E esse sujeito realmente caiu bastante no meu conceito. Eu sei que isso acontece bastante em vários locais, né? Eu tenho até um caso com o Instituto, não aconteceu isso, mas a gente tem um parceiro que é a Shippers, não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar. Que é de batata frita, né? E a agência de publicidade deles, uma das pessoas ali, ele faz aquele álbum de figurinha da Panini. Ah, tá. E aquele álbum de figurinha dos jogadores e tal. E diz que a maioria dos jogadores fazia pose e tal, e teve um também que falou, não,
Só se for pagando. Não, tem gente que é assim mesmo. Então, assim, a gente nunca teve. O maior problema que eu estou tendo esse ano é as eleições. Tá. É que os políticos que querem embarcar na proteção animal e nunca tiveram um bicho na vida. Uhum. E agora eles querem se chegando, tirando foto com gatinho, com cachorrinho e querendo apoio do Instituto. Bom, eu já vou mandar recado, ó, o Instituto é apolítico. Ah, faz muito bem. Todos os cachorros comem, de qualquer partido. Nós somos apartidários. Doutora, então, a gente não tem problema com os animais, não. Não, isso é ótimo. Quem quiser ajudar ou aderir ao trabalho de vocês, que canais de comunicação eles conseguem encontrá-la? Então, a gente está no Instagram, Tá. que é o Instituto Eu Sou Bicho. Uhum. Nós estamos no Facebook, que também é Instituto Eu Sou Bicho. Tem o nosso e-mail, que é contato@institutoeusoubicho.org.br. E tem o site, que é institutoeusoubicho.org.br. É só entrar no site ou no Instagram, vai lá estão meus contatos, é só entrar em contato com a gente. E ali tem todos os canais para ajudar, para ser voluntário, o que quiser, a gente está ali à disposição. A Beth já me chamou para ser voluntária, mas eu falei não, porque eu não tenho psicológico para isso. Ainda não tenho. Ô, Beth, deixa eu entrar numa outra questão, que a gente já conversou bastante. A parte de condomínio, das regras do condomínio. O condomínio ele pode proibir o proprietário de ter um animal, fazer aquela parte de reclamação, o cachorro está latindo, sabe assim, em 10 minutos já faz um... Então, a gente tem muito problema com vizinhos, né? Na realidade, o condomínio, existe uma lei, né, da condominial, que ela não é acima da lei da Constituição Federal. Então, é a mesma coisa, que se colocar na lei do condomínio, olha, até votado em assembleia, você pode matar uma pessoa por dia aqui dentro desse condomínio? É permitido na Constituição Federal? Não é. Então, qualquer lei condominial a gente consegue derrubar com as leis das leis federais. O nosso maior problema é realmente que às vezes os cães latem, né? E tem pessoas que são inflexíveis e acabam tendo esse atrito, né, entre vizinhos. E é assim, o condomínio, na realidade, ele não pode proibir. Tá. O que a gente vê, vamos supor, se você é dono, proprietário do apartamento, é bem mais difícil ter essa proibição. Quando o apartamento é alugado, aí você tem que conversar realmente com o dono da propriedade, falar, eu tenho animal, tal, enfim, e eu quero uma assinatura tua aí que me autorizando a ter esses animais. E aí o condomínio não pode fazer nada. Em relação aos vizinhos, realmente é conversa. Eu tenho cachorro, eu moro em apartamento também, e uma vez eu estava na piscina e eu me peguei as pessoas do lado, não sabia quem era eu, falando assim, nossa, mas tem um canário que canta tanto, Tadinho do canário. por Deus. Eu falei, gente, ela tá reclamando do meu canário. Mas você sabe que eu tô pensando, em colocar... Do cachorro. É. Eu tinha um canário que nasceu na gaiola, não tinha jeito de ficar com ele, ele cantava. E aí eu falo, então até som de canário acaba incomodando a pessoa. E eu sempre falo, cachorro late, gato mia, tem gente que relincha. Então, por favor, deixe meus cachorros se estressar. Verdade. Aliás, e como tem gente que relincha, inclusive na presidência da República. Meu Deus. Minha Nossa Senhora. Ô, Jesus, né? Não me representa. Nem a mim. Bom, doutora, o programa inacreditável de hoje está chegando ao final. Foi um bate-papo muito legal, muito agradável, bem esclarecedor. É uma pena que a senhora não está aqui no estúdio, mas será convidada novamente. Tenho certeza que vai comparecer. Antes de terminar, eu quero mandar um beijo para a princesa Isa, que está escutando a gente, para minha sogra também. Beijo, Isa. Senão eu não entro em casa. Fernanda, muito obrigado pela participação. Você foi muito bem. Primeira vez que a Fernanda participa de um programa de rádio. Eu dei força para ela. Eu tô morrendo de vergonha, isso sim. Foi muito bem. Doutora, eu queria que a senhora se despedisse. Gente, muito obrigada. Obrigado mesmo pela participação, por deixar eu falar, me expressar
colocar realmente as minhas ideias, e eu queria deixar só uma mensagem. Opa. O único meio de se ajudar é ajudando o próximo. Não tem outro meio. Exatamente. Então, é isso que a gente tenta pregar e fazer todos os dias da nossa vida. É ajudando o próximo. Mas obrigada mesmo, Paulinho. Eu estou à disposição. Quando quiser que eu volte, eu volto. É isso aí, doutora. Bom, o programa Inacreditável volta na próxima terça-feira. Até lá!